Bom dia. Tudo em paz com vocês, minha gente? Bom dia, professor. Como o senhor está? Tudo bem, e você, Maju? Vou bem, graças a Deus. Maravilha, maravilha. Tudo em paz. Pessoal, algum de vocês sabe qual é o e-mail da coordenação? Me pediram aqui, eu não consegui, não consegui encontrar com facilidade. Algum de vocês sabe? Lilian colocou um no grupo. Ah, colocou? Perfeito, 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 perfeito. Obrigado, Lilian. Eu só vi agora. Beleza, obrigado. Deixa eu mandar aqui para a pessoa que está me pedindo para a gente começar aqui. Vamos começar, minha gente, com um desafiozinho para vocês. A gente hoje vai ter uma aula sobre a aplicação do direito estrangeiro pelo juiz nacional, certo? E aí, pessoal, a gente vai começar com o seguinte. Eu vou lançar aqui um desafio, vou dividir aqui dividir a turma, estamos com 24 pessoas em 3 grupos, né, para debaterem, pessoal. Isso aqui, ó. Vou colocar aqui no chat, que vai ser um mote para a gente começar a debater. Uma senhora de nacionalidade brasileira era casada ao tempo em que o direito brasileiro, antes de 1976, inadmitia o divórcio. Certo? O divórcio surgiu no direito brasileiro em 1976. Não posso estar errado, mas salvo engano é 1976, quando veio a lei do divórcio. Para casar-se com o príncipe mongol, naturalizou-se genoviense e para lá transferiu o domicílio, porque em Genóvia, só para entender, em Genóvia, né, detalhe, em Genóvia, o divórcio já era admitido nessa época, certo? E aí eu vou dividir aqui a turma vou botar é bom botar no grupo de WhatsApp também, né, pessoal? Sim, professor, porque aí não se perde, né? Não se perde, exatamente. Deixa eu botar no grupo de WhatsApp. E aí a ideia... Caso para discussão agora. Pronto. Aí eu vou dividir a turma em 3 grupos, vocês discutem. Eu acho que dá para resolver isso em 15 minutinhos, né, pessoal? Acho que em 15 minutinhos. Não foi ainda, mas chega já, viu, pessoal? É porque o telefone aqui tá um pouco mais lento. Pronto. De modo que eu vou, então, dividir vocês. Eu vou fazendo aquele esquema, pessoal, de vocês escolherem, certo? Sala 1, sala 2, sala 3, vocês vão para a sala que quiserem, né? Conforme aí, alguns que tenham mais afinidade com os outros, certo? Então, 3 salinhas, corram para lá. Professor, aí no Oi. caso, seria qual a lei aplicável? Se ela pode fazer isso. Ah, tá certo. Se ela pode simplesmente se naturalizar genoviense, se mudar para lá para poder burlar a lei do divórcio no Brasil. Porque no Entendi. Brasil ela não poderia se divorciar, né? Ok? Show, pessoal. 15 minutinhos, certo? Porque eu tenho muita coisa para dizer na aula de hoje. Isso é só um esquenta. Pessoal, vocês estão de volta. E aí? Foi que eu saí sem querer da sala. Da outra sala. Como é que eu faço para entrar? Na 3? Não. Na verdade, eu que fechei as salas. Ah, então, tudo bem. Para gente voltar aqui ao nosso bate-papo. Pessoal, e aí? Ela pode simplesmente se naturalizar genoviense, correr para Genóvia para poder finalmente se encontrar com esse príncipe.
professor, na sala 3 a gente não sabe com certeza não, sabe? Mas a gente imagina que não, porque se aplicaria a legislação do primeiro domicílio do casal, que no caso seria o Brasil, já que ela fugiu para a Genóvia, digamos assim, né? Ela realmente fugiu para casar com o príncipe mongol, mas não fala nada de que o marido dela também tenha se mudado para a Genóvia. E como eles estão em domicílios diferentes, acabaria se aplicando a legislação do primeiro domicílio. E isso de acordo com a lei brasileira, né, Maria Júlia? Não necessariamente de acordo com a lei de Genóvia, porque ela já foi para Genóvia justamente porque Genóvia, se você der uma olhadinha nos elementos de conexão de Genóvia que foram definidos na última aula, Genóvia, inclusive, tem competência exclusiva para julgamento das ações que digam respeito aos seus nacionais, de modo que Genóvia nem admitiria que a ação ocorresse no Brasil, no momento em que ela se naturalizou genoviense. Mas aí, no caso, a ação genoviense não seria reconhecida no Brasil, então ela meio que ficaria casada aqui no Brasil e separada em Genóvia, né? Mas ela quer o príncipe mongol. E aí tudo entendeu? bem. Ela quer o príncipe mongol. Ela continuaria, de fato, casada no Brasil, mas ela estaria liberada como genoviense para, né, deixar o príncipe cair em seus braços. Alguém trouxe mais alguma? Agora, não sei se você percebeu, Maju, foi ali uma espécie de planejamento legislativo, né? Para usar um termo que é muito usado na área tributária, o planejamento tributário. Foi uma espécie de planejamento legislativo. Ela escolheu criteriosamente um local, né? Reparem, durante a aula vocês retomem aí os elementos de conexão de Genóvia, vocês vão ver que eles são tops para essa específica questão. Sem contar que a gente percebe, eu sei que a gente não tinha falado sobre divórcio na última aula, mas a gente viu que Genóvia é bem mais maleável em matéria de família que o Brasil, tanto que admite, inclusive, as uniões estáveis simultâneas, né? Então, a gente está estabelecendo aí uma tradição de Genóvia na área de família, assim, bem mais liberal do que a nossa. E os elementos de conexão muito que favorecem, inclusive em função, né, Jorge, daquilo que a gente chegou a meio que apontar como uma possível xenofobia, né, Jorge, como uma possível xenofobia, porque Genóvia tem competência exclusiva, tem umas competências exclusivas assim muito fortes em relação aos seus nacionais, e ela se tornaria, Maju, nacional de Genóvia, com domicílio em Genóvia, né? Ela, de alguma forma, eu acho que você teve ali a preocupação em relação aos bens situados no Brasil que exigiriam ação no Brasil e, portanto, divórcio no Brasil, né? Mas aí, o que é que acontece? Ela vai casar com um príncipe, não sei até que ponto ela vai precisar desses bens que estão situados no Brasil, né? Por outro lado, considerando que ela ainda continuaria casada no Brasil, no momento da morte dela ou do marido brasileiro, haveria partilha, né? E não sei se ela teria filhos, enfim, você aplicaria ali as regras de sucessão, civil regulares, né? Ela poderia, até um testamento ela poderia deixar no Brasil em relação aos bens que ficassem com ela, né? Até um testamentozinho ela poderia, porque de fato parte do patrimônio que ela porventura tivesse no Brasil, ele dela poderia dispor. Continuaria, Cádia, ela continuaria casada no Brasil. Ela continuaria casada no Brasil. Isso, ele ia precisar de suprimento judicial para tudo. A menos que de suprimento judicial para tudo. A menos que ela, assim, de boa vontade, oferecesse lá a outorga uxória mesmo estando na Mongólia, né? Porque se ela ia ser o príncipe mongol, ela não ia ficar em Genóvia. Genóvia era apenas, minha gente, apenas uma espécie de intermediária para que ela pudesse, né, se tornar uma princesa mongol. Né? Então, vamos então, basicamente a gente hoje, pessoal, vai discutir como é que a gente aplica
né, esse tipo de coisa. Então, a aula de hoje é a aplicação do direito estrangeiro pelo juiz nacional. Professor, Pois não, ela não estaria cometendo um crime de bigamia, não? para fins do Brasil, sim, mas se ela não voltasse para o Brasil, Larissa, ela não poderia ser processada, né? E ainda... Professor... desculpa, Oi. pode continuar. Não, eu pensava que, na verdade, o casamento dela com um mongol, com um príncipe mongol, não seria nem reconhecido no Brasil. Ele Não. não seria reconhecido. Não. O casamento dela poderia ser reconhecido no Brasil, sim. Poderia ser reconhecido no Brasil, sim. Mas ela incorreria em bigamia. Certo. Ela incorreria em bigamia. De modo que ela jamais poderia, assim, veja, no momento, ela ocorreria em bigamia se ela tivesse homologado o casamento com o príncipe no Brasil. Se ela não homologa o casamento do príncipe no Brasil, ela não vai incorrer em bigamia. Certo, Larissa e Maria Luísa? Oi. Mas veja bem, para ter a homologação teria que se passar pelo STJ, certo? E o STJ não admitiria pela incompatibilidade com o sistema jurídico brasileiro. Então... Não porque no caso do casamento, você homologa o divórcio, porque o divórcio vai ocorrer por decisão judicial. No caso de casamento, você faz numa repartição consular qualquer. Ah, entendi. É numa repartição consular, porque é como o que seria você ir ao cartório, entendeu, Maju? Ou simplesmente você casaria no Brasil também, né? Mas como será que você ia trazer o casamento de lá? Hoje em dia tem um procedimento, aí eu realmente não conheço de cor, porque essas coisas cartorárias, mas tem uma convenção internacional de apostilamento de documentos, etc. Isso deve ter alguma disposição, Maju, sobre como você trazer o divórcio, exato, a apostila de Haia. E lá pode ser que tenha, façam aí uma pesquisa, porque pode ser que tenha alguma disposição sobre casamento, mas o fato é que esse, na verdade, essa tramitação vai ser uma tramitação meramente cartorária, né? Vai ser uma tramitação meramente cartorária. Você não vai ter o procedimento de homologação no STJ, não. Você pode ter no divórcio, se ele for um divórcio litigioso decretado judicialmente. Esse procedimento de homologação no STJ depende da participação do Poder Judiciário do outro país. Certo? Pessoal, super participem, certo? Porque a aula de hoje é bem instigante e, de certo modo, relativamente complexa. Né? Só para vocês saberem, pessoal, que esse exemplo que eu usei para a Genóvia hoje é um exemplo bem clássico da literatura em direito internacional privado. Os livros franceses gostam de mencionar. Eu não vou dizer a vocês que tenho certeza de que se trata de um caso baseado em fatos reais, mas, salvo engano, é um caso baseado em fatos reais. Né? A francesa se naturalizaria alemã como forma de casar com um príncipe romeno. Né? A gente vê com certa frequência na literatura esse caso. Né? Mas, enfim, o nosso objetivo hoje é identificar a aplicação da lei estrangeira pelo juiz brasileiro, certo? Nós vimos lá, quando estudamos os elementos de conexão, que, eventualmente, a gente pode precisar aplicar a legislação de um outro país, porque, dependendo do elemento de conexão, haverá a remissão, né, mesmo para a relação jurídica em apreciação no Brasil, do direito de um outro país. Né? E aí a gente vai analisar essa aplicação pelo juiz, portanto, pelo juiz nacional, pelo juiz brasileiro. A primeira coisa que a gente precisa compreender, e eu acho que isso já deve ter ficado mais claro para vocês, é que, claro, para que o juiz brasileiro possa aplicar o direito de um outro país, ele primeiro precisa ser competente, né? E aí, para ser mais preciso, ele precisa ter jurisdição sobre o caso. Né? A gente vai definir, vocês já devem ter percebido isso, a gente chegou a debater incessantemente, a gente vai decidir se ele tem jurisdição caso haja incidência de uma das regras dos artigos 21 a 26 do CPC. Então, a primeira coisa para que o juiz brasileiro possa aplicar a lei de direito material de um outro país é simplesmente a gente verificar se ele tem jurisdição, e quem vai definir os limites da jurisdição nacional é o Código de Processo, é o Código de Processo Civil. Pessoal, não existe, salvo em casos assim muito excepcionais, essa coisa de o juiz aplicar a lei processual de um outro país.
né? Quando se trata de o juiz brasileiro aplicar a lei de um outro país, ele vai aplicar a lei de direito material. A lei processual é a brasileira e a jurisdição do Brasil vai ser determinada pelos artigos 21 a 26 do CPC, certo? Do CPC. Então, no momento em que ele tiver jurisdição sobre determinada matéria, vocês devem se lembrar lá em processo civil 1, né? Jurisdição é um pressuposto processual de existência, né? Então, esse pressuposto processual, numa perspectiva internacional, vai se aplicar, né? Quando o juiz estiver diante de uma daquelas hipóteses dos artigos 21 a 26. Então, presente esse pressuposto processual de existência, o juiz vai verificar qual é a legislação aplicável à relação jurídica que contém elementos de estranheidade. Como é essa, por exemplo, da brasileira que se mudou para Genóvia e queria casar com o príncipe mongol, porque a gente vai ter aí 3 ordens jurídicas envolvidas, a brasileira, a de Genóvia e a da Mongólia, certo? Então, nessa situação, se porventura me chega uma ação para o juiz brasileiro, ele vai na LINDB verificar qual é a lei de direito material aplicável, se vai ser a brasileira, se vai ser a de Genóvia ou, eventualmente, se vai ser a da Mongólia, né? O que pode acontecer. O detalhe, pessoal, é que o juiz brasileiro não pode se recusar à aplicação do direito estrangeiro prevista entre as regras de direito internacional privado. Quais são as regras de direito internacional privado? Aquelas constantes da LINDB. De modo que aplicar o direito estrangeiro é uma imposição, minha gente, legal, não é uma escolha dele. O direito brasileiro determina que ele aplique a lei estrangeira. Ele não pode simplesmente dizer, não, eu não achei bacana essa lei e por isso não vou aplicar. Em determinadas situações, vocês vão ver que ele tem direito à recusa do direito estrangeiro, sim. Mas essas recusas dependem de alguns critérios que a doutrina estrutura e critérios que a gente vai estudar hoje. Mas, via de regra, não é uma faculdade que vai ser estabelecida ao juiz de aplicar o direito estrangeiro. É uma imposição do direito brasileiro. Vocês vão perceber, pessoal, que o juiz vai estar aplicando o direito estrangeiro como se o direito brasileiro fosse por força da imposição da própria LINDB de aplicação do direito estrangeiro. E essa norma que ele aplica, pessoal, a norma estrangeira, é direito, não é fato. É direito, não é fato, né? O direito estrangeiro deve ser enxergado pelo juiz como direito e não simplesmente como fato. Portanto, o direito estrangeiro independe da alegação das partes, devendo ser aplicado diretamente pelo juiz em pé de igualdade com o direito doméstico, que porventura também seja aplicada àquela relação jurídica, né? A gente viu que dependendo da relação jurídica, a matéria de família tem um elemento de conexão e a matéria contratual tem outro elemento de conexão. Então, o juiz pode se deparar, como a gente viu lá no caso Gugu, não foi, minha gente? Para tal coisa, a gente aplicava o direito dos Estados Unidos. Para tal coisa, aplicava o direito do Brasil. Então, o direito brasileiro e o direito norte-americano, naquele caso Gugu, operam em pé de igualdade. Por quê? Porque o direito americano ele meio que vira direito brasileiro no momento em que você determina, né, que a aplicação da norma jurídica do outro país, dependendo do elemento de conexão que você leva em consideração. E essa norma, pessoal, é direito, não é fato. Aí vocês vão dizer, óbvio que é direito, não é fato. Por que ele está dizendo simplesmente isso, se eu estou aplicando o direito em outro país? Porque a gente vai ver que existe o ônus de demonstração por parte de quem alega do direito do outro país a ser aplicado. Mas isso não exime, não exonera o juiz de, ainda que esse direito não seja aplicado, não seja comprovado, de ele ir atrás desse outro direito de um outro país. Pessoal, eu não preciso dizer como isso é dificílimo. Por quê? Uma coisa, vejam, eu me lembro da última aula, quando eu coloquei finalmente os elementos, penúltima aula, quando eu coloquei os elementos de conexão de Genóvia, aí Maju disse, finalmente eu entendi. Pessoal, justamente porque não é fácil. E olhe que a gente estava lidando com o direito dos Estados Unidos, no caso Gugu, e eventualmente com o direito da Alemanha. São direitos relativamente acessíveis, até do ponto de vista linguístico. Você entra ali num site, normalmente, né, vocês praticamente todos dominam inglês hoje em dia, porque querendo ou não, a vida de vocês já foi uma vida muito conectada com a internet, então a coisa meio que flui.
Ô, Jorge, tu acredita que eu vi minhas filhas recentemente conversando em inglês? Conversando em inglês, pois foi o YouTube. YouTube, elas estão assistindo desenho animado em inglês sem legenda todos os dias. Um dia desse eu as vi assistindo em alemão. Eu disse, ótimo, vão aprender alemão sem eu precisar pagar pelas aulas. Eu estou penando nas minhas aulas de alemão, porque eu estudo alemão, elas nem aí, no instante. Então, assim, quando se trata do direito norte-americano e quando se trata do direito da Alemanha, são direitos relativamente acessíveis. No caso de Genóvia, é um direito relativamente acessível também, né? Relativamente acessível também, considerando que Genóvia fala inglês, não é isso? Genóvia fala inglês, não é, Jorge? Ok, a gente vai conseguir, né? Vai conseguir ter acesso realmente a esse direito. Pessoal, já o direito da Mongólia não é muito simples. O direito da Mongólia já não é muito fácil. Eu fico imaginando a Rose Miriam morando, Lilian, em Bangladesh. Imagina, a gente precisando apreciar aquele caso, sabe, com o Tiago Salvático, Isabelle, no Sri Lanka. Imagina, a gente indo atrás, precisando ir atrás, porque o direito brasileiro está fazendo remissão, a legislação de Bangladesh, do Sri Lanka, da Tanzânia, a legislação da Indonésia, né? São países, inclusive, para a gente precisar compreender como funcionam aqueles sistemas jurídicos, porque, assim, não é simplesmente você pegar um artigo de lei e aplicar, você precisa compreender como é a dinâmica daquele sistema jurídico, porque você não está aplicando o texto da lei, você está aplicando a norma jurídica daquele país conforme ela seria normalmente aplicada lá, né? E a gente meio que precisa desvendar como é que isso acontece na prática. Então, no momento em que a parte, vocês vão ver, no momento em que a parte alega o direito do outro país, o CPC exige a comprovação. Mas isso não exime o juiz de que ainda que a norma não seja alegada pela parte, ir atrás da norma correta. Ou seja, o juiz tem que se virar para poder ter acesso a isso, eventualmente pedir ajuda da embaixada, do país, né? E depois até eu explico quais são as alternativas para que isso, né, para que isso fique mais fluido. Na Europa, por exemplo, existe uma organização internacional, Jorge, chamada de Rede Judicial Europeia, que é uma rede de cooperação por meio da qual, considerando que são recorrentes os casos que vão envolver legislação de vários países, a rede judicial europeia serve, Júlia, apenas para que o juiz de um país possa recorrer ao seu representante na rede para perguntar, e aí, na Romênia, como é que eu aplico? Aí a rede presta o apoio ao juiz para dizer, aplique desse jeito, porque, sabe, tem um precedente vinculante, a Suprema Corte já apreciou essa matéria, etc, etc. Ele recebe uma espécie de parecer sobre a aplicação da norma daquele país para poder aplicar, porque senão ele fica absolutamente perdido. Pois não, Jorge? A gente vai chegar lá na frente e a gente vai ver que a gente vai ter restrições à aplicação do direito do outro país em situações assim absurdas de incompatibilidade. Uma delas é a violação de direitos fundamentais, Jorge. Não, nesse caso não, em função da indisponibilidade do interesse, você aí vai ter uma associação, na verdade, de dois critérios. Primeiro, esse da indisponibilidade de interesse, possível violação de direitos fundamentais, e depois o próprio critério da ordem pública, que impede, porque assim, o negócio é tão maluco, é tão diferente, que aí é como se a coisa não desse liga com o nosso direito, e aí o juiz brasileiro pode recusar a aplicação do direito do outro país. Pois não, Isabelle? Professor, o senhor acabou de falar sobre a possibilidade do juiz ele falar com o advogado em relação de outro país quando é uma lei estrangeira, digamos assim. Aí minha pergunta é, existe alguma possibilidade de esse parecer, digamos, que ele faz, ser remunerado? Existe. É como se fosse... Existe. Na verdade, por incrível que pareça, Isabela, é um negócio interessante, porque quando a gente estuda
quando a gente estuda quando a gente estuda prova pericial, normalmente a gente tem ali um experto, né? Tem um profissional que é nomeado pelo juiz, né, para tratar de temas que não sejam de conhecimento dele. Aí a gente vai ter de engenharia contábil, etc. Essa é uma situação em que você pode determinar uma perícia jurídica. E aí você vai pegar, por exemplo, um professor. Você não vai atrás de um advogado, você vai atrás de um professor da Universidade de Bangladesh que pode ser remunerado para apresentar um parecer no processo sobre o direito aplicado por aquele país naquela situação. Porque vai ser, de fato, muito difícil, né? Você ali, eu fico imaginando a aquisitação. A primeira coisa que você vai perguntar: o país segue common law ou civil law? Porque é o tipo da coisa, claro, que você pode fazer uma pesquisa na internet, mas, né? Ou no caso dos países muçulmanos, pratica-se a família de sistemas jurídicos da Sharia, né? Que é a lei, que é a lei muçulmana. Mas veja, hoje em dia a gente percebe que essas famílias de sistemas jurídicos sempre são híbridas, né? O que a gente chama de jurisdições mistas. É muito, muito comum hoje em dia no Brasil você vê características típicas da common law no nosso direito. Então, calcule, se já é complicado para a gente compreender que a nossa tradição é da civil law, mas às vezes o nosso sistema tem algumas coisinhas, por exemplo, o próprio precedente no CPC veio da common law. Então, aí você pega lá o sistema jurídico do Sultanato de Omã, né? E aí, ok, é um sistema que aparentemente vai aplicar ali a Sharia. Mas será que não tem influência, né? Principalmente esses sistemas árabes, esses países árabes, Isabelle, mais ricos. Porque são países que, por um lado, nas relações, digamos assim, mais pessoais, guardam realmente essa relação muito próxima com a palavra do profeta, mas no caso das relações econômicas a coisa muda de figura. Né? Então, em Dubai, por exemplo, Isabelle, tem um tribunal transnacional, você sabia? É um tribunal que funciona, é um tribunal do comércio exterior. Esse tribunal funciona online desde sempre, desde que foi criado, porque eles entenderam que você aplicar a legislação mais clássica, mais tradicional de Dubai aos negócios, poderia ser ruim para os negócios de Dubai. Então, para conferir segurança jurídica, transparência e incentivo aos investimentos em Dubai, eles criaram um tribunal que é vinculado ao Estado, mas cujos juízes são experts do mundo inteiro. Então, um professor, por exemplo, lá em Nova York, é magistrado nesse tribunal, um cara que é professor de Londres, um cara na China, e as questões relativas ao comércio internacional são submetidas a esse tribunal como se fosse jurisdição de Dubai, não aplicando aquela que seria a norma típica de Dubai, né? Isso por determinação da própria lei que criou o tribunal. Então, você veja, isso é uma jurisdição mista, porque, ao mesmo tempo, você tem uma ideia, em Dubai, um recurso do tribunal mais alto, considerando essas questões relativas, né, à personalidade e à cultura do país, uma decisão do tribunal mais elevado pode ter recurso para a autoridade muçulmana. O imã pode se pronunciar sobre uma decisão judicial. É meio que como se aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal, dependendo da matéria, pudesse ser submetida ao cardeal primário do Brasil ou ao Papa Francisco, para que a gente adequasse a palavra de Deus, a Bíblia, né? Adequasse, por exemplo, ao Evangelho aquela determinada questão jurídica. Então, veja como é complexo esse sistema jurídico, que tem uma coisa ainda muito fortemente atrelada à religião, e foi por isso até que eu falei muito em religião nos primeiros dias, tem uma coisa muito fortemente atrelada à religião, mas, por outro lado, tem uma coisa contemporânea, que foi a criação do Tribunal Global, repito, convivendo dentro do mesmo sistema jurídico. Então, no nível de complexidade desse sistema jurídico, o juiz brasileiro, humildemente, vai precisar de ajuda, no momento em que, né? Porque senão ele pode estar sendo guiado por estereótipos que não vão se aplicar ao caso concreto, quando ele, né, ele vai ter aquela questão levada a julgamento. Enfim. E aí, pessoal, essa questão de que a norma estrangeira é direito e não fato, ela está prevista, né, na Convenção Interamericana de Direito Internacional Privado, de 79, tem aí o dispositivo, né, os juízes e as autoridades dos Estados partes ficarão obrigados a aplicar o direito estrangeiro, tal como fariam os juízes do Estado cujo direito seja aplicável, sem prejuízo de que as partes possam alegar e provar a existência e o conteúdo da lei estrangeira invocada. Então, é como eu dizia a vocês, ok, as partes podem alegar o conteúdo do direito estrangeiro, se alegarem vão ter um ônus da prova, conforme previsto no CPC, mas
né? Mas isso não afasta a obrigação do juiz de aplicar o direito estrangeiro como se ele estivesse sendo aplicado pelo juiz justamente do país, né, daquela específica legislação. Não é propriamente uma coisa fácil a se fazer, né? E aí, nesse sentido, o juiz não pode impor às partes o ônus de provar o teor da vigência da norma estrangeira, salvo se houver alegação das partes. Deve ele também, no caso do juiz do foro, aplicar o costume interno estrangeiro da mesma forma com que aplica o costume interno nacional, né? E aí a referência quanto à alegação, ao ônus da prova, vai ser a interpretação que você extrai do artigo 376 do Código de Processo Civil do nosso, né? Porque o Código de Processo Civil, só para vocês entenderem, ele vai dizer que... Vou chegar aqui ao artigo 376. Quando ele trata, está no capítulo referente à prova, né? Ele vai dizer o seguinte. Olhem só, pessoal. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro e consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. De modo que, se porventura você alega o direito estrangeiro ou um costume interno e estrangeiro, ou mesmo o costume internacional, se for o caso, no momento em que você alega, você tem o ônus da prova, mas isso, repito, não afasta a obrigação do juiz de aplicar, ainda que você não venha alegá-lo. Pessoal, normalmente, quando eu dou essa aula, muita gente meio que fica meio cansado e meio que desistir de ser juiz. Eu disse, meu Deus, mas é trabalho demais. Porque, veja, se você é advogado e seu cliente é daquele país, você tem uma relação mais próxima para dizer, me coloque em contato com um advogado desse país para eu compreender direitinho, não é? Me traga um parecer de lá, mas o juiz fica sozinho. É por isso, pessoal, que tem sido cada vez mais intensa e infelizmente, no Brasil, essa coisa não pegou bem, não pegou bastante, mas tem sido cada vez mais intenso o recurso à cooperação jurídica internacional para isso, de você ter algo como essa rede judicial europeia só para que esses esclarecimentos possam ser feitos. Eu não sei se ainda tem, mas durante muito tempo nós tivemos aqui na Embaixada Francesa uma juíza. Ela era uma espécie de adida judiciária do Poder Judiciário francês no Brasil. Inclusive, era bom porque ela falava português, porque era filha de portugueses. Ela se chamava doutora Carla Fontinha. Ela era bem conhecida, porque ela meio que inaugurou essa coisa de aqui no Brasil a gente ter esse suporte. E aí ela passou muito tempo na embaixada, deu muita palestra, para incentivar ali um contato mais próximo dos juízes brasileiros com os juízes franceses. Foi, inclusive, muito bom, porque naquela época... muitos convênios do Poder Judiciário francês foram celebrados com o Poder Judiciário brasileiro. Para vocês terem uma ideia, eu mesmo fui 2 vezes fazer curso na escola da magistratura francesa por força dessa aproximação daquela época, porque parece que na Justiça Federal, parece que só 5 magistrados falavam francês com fluência, então quando aparecia um curso para lá, as pessoas se lembravam de mim porque eu falo francês, porque eu morei lá. E aí eu tive muita sorte, né, dessa época. Eu não sei se a gente ainda está, né, com magistrado, isso eu chamei de adida judiciária, mas na verdade ela era magistrada de ligação da França com o Brasil. E aí, pelo êxito dessa coisa, o CNJ chegou a aprovar, pessoal, a criação de um cargo de magistrado de ligação em Paris. Eu não preciso dizer a vocês que na hora que isso foi divulgado, considerando que eu falo com fluência, meus olhos brilharam, aparecendo, não tem aqueles corações que aparecem nos olhos no emoji, né? Não, porque, imagina eu sendo remunerado para ser, né, trabalhando na embaixada brasileira em Paris como, né, magistrado de ligação, porque claro que eu ia me candidatar. Mas aí foi a maior confusão, porque saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, disseram que isso era coisa feita para dar turismo a quem fosse ser o magistrado de ligação do Brasil na França, e o CNJ terminou extinguindo, salvo engano, o CNJ era presidido na época pelo ministro Lewandowski, acho que foi isso. Terminou extinguindo essa função e o Brasil não tem magistrado de ligação em canto nenhum, né? E aí eu acho que talvez por isso essa coisa da magistrada de ligação francesa tenha se esvaziado, porque isso era a reciprocidade
que o Brasil iria atribuir a presença dela aqui. E aí é esse magistrado, pessoal, que termina prestando efetivamente o auxílio, né, ao juiz nacional no momento em que ele tem um aperreio como esse. Hoje, na verdade, o magistrado brasileiro que precisasse desse auxílio precisaria recorrer à via diplomática, né? Ele não teria efetivamente um colega aqui para trocar essa figurinha em relação a esse tema, o que dificulta bastante, né, o julgamento dessas causas e, querendo ou não, diminui a capacidade do Brasil de se relacionar com outros países, porque a gente sabe que esses relacionamentos sempre também têm um suporte jurídico, né, por trás. Então, o Brasil não tem magistrados de ligação. A Europa não apenas tem a rede judicial europeia, pessoal, como também para a parte criminal, tem uma organização internacional chamada de Eurojust, uma organização regional, né, europeia, situada no mesmo prédio do Tribunal Penal Internacional lá na Haia. Né, o mesmo prédio, na entrada, tem uma entrada, digamos assim, à direita e à esquerda, eu não vou lembrar qual é, mas a entrada, por um lado, é o Eurojust, a entrada pelo outro lado é o TPI. Eu visitei, inclusive, os dois, porque eu fiz uma entrevista com um representante da Alemanha para minha tese de doutorado. Eu fui à Haia só fazer a entrevista com esse cara para compreender como é que esse órgão funcionava. Na época da minha tese de doutorado, aproveitei no dia seguinte, passei o dia no TPI, porque na época o TPI tinha uma magistrada brasileira que tinha sido minha colega aqui na Justiça Federal. Ela era desembargadora do TRF de São Paulo antes de se tornar juíza do TPI. Então, eu passei o dia com ela, assisti sessão de julgamento. Eu assisti, Jorge, o interrogatório do Charles Taylor, que era o ditador da Libéria, né, que era acusado de escravização de menores, de uma série de coisas. Assisti lá o interrogatório no TPI. Aliás, para quem se interessar, quando o euro hoje bateu 6,70, mas quando um dia, se Deus quiser, ele baixar, né, é uma visita que vale a pena, porque eles têm um programa eles têm um programa de recepção de estudantes, né, lá no tribunal. Então é um negócio bacana para quem puder, né, e quiser se organizar. De repente, o BDI, hein, Jorge? Poderia haver uma visita como essa. O Jorge já vai deixar anotado, porque ele fica doido quando aparecem essas coisas. Aí fala no BDI essas 4 letrinhas que para ele representam tanto. O coração também brota dos olhos, né? Ele já vai atrás disso. Mas, enfim, tem um programa lá e é muito válida a visita. E aí, no Eurojust, o Eurojust ele tem por objetivo viabilizar investigações concertadas, pessoal, investigações em cooperação. Ele se dedica à parte criminal entre vários países. E agora, no OBDI, então, o objetivo do OBDI não é nem só esse apoio quanto a qual é o juízo competente, qual é a legislação aplicável, esse tipo de coisa, no OBDI, do Eurojust. Não é esse. O objetivo realmente é que, né, equipes de investigação conjuntas possam se formar para que, né, a investigação possa ser deflagrada em mais de um país ao mesmo tempo. No caso do Eurojust, cada país escolhe qual é a categoria do seu representante. A grande maioria, na época em que eu visitei o Eurojust, era promotor de justiça. Por exemplo, o que eu entrevistei, o alemão, ele se chamava Michael Grotz. Ele era procurador federal, salvo engano, em Stuttgart. Era uma coisa assim, e era cedido ao Eurojust por um mandato, né, e ele representava lá, né, a Alemanha na organização regional. O de Portugal, por exemplo, era também um membro do Ministério Público português. Mas ali a gente tinha policiais, a gente tinha juízes também togados, enfim, né? Então, estão suspensos por conta da Covid, né? Mas a gente sabe que essa coisa volta, tem vacina, etc. Então, vamos começar a sonhar. E aí, pessoal, mas no TPI também tem, viu, Jorge? No TPI também tem estágio. Enfim, pessoal, então a lógica é basicamente essa, né? A lógica é basicamente essa. A aplicação do direito estrangeiro pelo juiz nacional, pessoal, é uma espécie de exceção, né? Considerando a forma como o CPC dispõe quanto à prova do direito estrangeiro ao princípio iura novit curia, né? Porque quando o direito estrangeiro for invocado pelas partes no processo, poderá o juiz determinar-lhes que provem o teor e a vigência da norma aplicada. A exigência da prova é faculdade do juiz. Porém,
o juiz será sempre o último responsável pela prova da lei estrangeira, ao não cumprimento do ônus não enseja por si só negativo do direito à parte. Portanto, o fato de a parte não se desincumbir de ser o ônus de comprovar o direito estrangeiro não significa dizer que o juiz não tem a obrigação, daí a exceção ao princípio iura novit curia, não tem a obrigação de ir atrás do direito estrangeiro. Então, o juiz pode dizer, me prove que é isso, mas se ele não provar, o juiz ainda continua também com o dever processual de procurar. A grande questão é que o maior interessado na prova do direito estrangeiro correto é o próprio, né? É a própria parte interessada. Por isso que, né, vai fazer um certo sentido que ele prove. Até porque, senão, Maju, conforme a pergunta que você me fez, ele vai poder determinar ali a realização de uma perícia e vai determinar que a parte pague pela perícia para que ele tenha acesso ao direito estrangeiro, né? E, nesse sentido, ele não vai deixar de estar assistido ali, tecnicamente, em relação àquela questão que lhe foge ao conhecimento. Exemplos de provas que podem ser exigidas, pessoal, né? Isso aqui é o que está disposto na convenção. Veja que a gente tem que transpor um pouco, né, até as sugestões para o mundo de hoje, porque havia referência a cópias autenticadas de textos legais com vigência e precedentes judiciais. Ora, a cópia autenticada é um negócio que não existe, né, e não existe mais, até porque hoje em dia isso seria simplesmente um site, um link de site na internet. Mas pareceres de advogados ou técnicos na matéria, como professores, né, informação do próprio Estado, imagina a embaixada, né, a embaixada atestando que aquela lei existe, está aplicável, com a vigência, o sentido e o alcance legal do direito praticado naquele país, né, naquele país. E aí vão surgir, pessoal, algumas coisas interessantes. E eu vou começar com essa questão do recurso especial, não sem antes perguntar se está tudo sob controle até agora e se vocês têm alguma pergunta. E esse é um momento em que é ótimo se eu receber uma pergunta, porque eu ganho um fôlegozinho. Vocês viram, né, minha gente, que eu passei mal naquele dia, numa hora que estava me empolgando demais. Então, uma pergunta que me traz um pouco de calma, né? E quem sabe eu também não passo mal na aula de hoje. Então, a pergunta vem boa hora. Minha gente, vocês querem me deixar arrasado mesmo, né? Pessoal, o direito estrangeiro é fato, né? O direito estrangeiro é fato, não é isso? Ele é considerado fato, não é o direito estrangeiro? Sim ou não, pessoal? Não, perfeito. O direito estrangeiro é considerado direito, né? Isso a gente viu daqui a pouco. Isso a gente viu há pouco. Pessoal, quando você tem matéria de fato envolvida num processo judicial, você pode recorrer até onde? Matéria de fato, vai até a que grau de jurisdição? Eita. Até, eu acho que... Só o primeiro grau, professor. Exato. Primeiro e segundo grau. Primeiro e segundo grau, Isso. né? Primeiro e segundo grau. Você pode ir até os tribunais ordinários, os tribunais de apelação. Portanto, tribunais superiores não comportam matéria de fato, não é isso? Confere, Isaías. Não comportam matéria de fato, né? Nos recursos. Isso mesmo. Perfeito. Mas se o direito estrangeiro é direito, vai caber recurso para Tribunal Superior em relação ao direito estrangeiro? Como é, professor? Pode repetir a pergunta? Porque o direito estrangeiro não é fato, é direito. Não é isso? É direito. É direito. Então, a matéria de fato só vai até a segunda instância, né? Só vai até os tribunais ordinários. Você pode apelar Exato. da matéria de fato, mas você não pode interpor, por exemplo, recurso especial. Mas a gente viu que o direito estrangeiro é direito, não é fato. Vai caber recurso especial em relação ao direito estrangeiro, porque só para vocês se lembrarem, pessoal, vai caber recurso especial, eu estou chegando aqui ao artigo 105 da Constituição, né? Vai caber recurso especial nas seguintes situações, né? Recurso especial que é dirigido ao STJ. Vai caber em relação a... Peraí. Está aqui. Em recurso especial,
julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos TRFs, TJs, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, julgar válido ato do governo local contestado em face de lei federal e der interpretação à lei federal divergente da que tenha sido atribuída por outro tribunal. Então, na verdade, o recurso especial ele é cabível quando haja violação de lei federal. Não é isso? Pessoal, cabe recurso especial quando se trata de direito estrangeiro? Sim Só ou em não? casos bem, digamos, aberrantes assim, teria como recorrer, não, professor? E aí, como é que você fundamentaria? Eu acho que eu fundamentaria na questão dos tribunais, na diferença, não? Na verdade, pessoal, para todos os efeitos, como é a LINDB que determina a aplicação do direito estrangeiro, e a LINDB, a interpretação, como eu disse, que você faz é que aquilo é direito e é aplicado como se direito brasileiro fosse, pessoal, o direito estrangeiro é lei federal. E, nesse sentido, cabe recurso especial de violação de direito estrangeiro. Vejam bem, o direito estrangeiro deve ser apreciado como verdadeiro direito, não simples fato. Nesse sentido, deve ser aplicado como se direito nacional fosse. Por isso mesmo, serve como fundamento a interposição de recurso especial. De modo que, se houver divergência, dissídio jurisprudencial de direito estrangeiro, cabe recurso especial. E se houver negativa de vigência a direito estrangeiro, cabe recurso especial, como se fosse a aplicação da lei federal normal, como você faria se fosse a lei brasileira. Como você faria se fosse a lei brasileira. De modo, pessoal, que a expressão lei federal utilizada pela Constituição, dessa expressão também fazem parte as leis estrangeiras indicadas pela norma do direito internacional privado da Lex Fori, ou seja, pela LINDB. A lei estrangeira pode ser paradigma para recurso especial. A referência ao direito estrangeiro feita pela LINDB, né, no caso, pela regra de direito internacional privado da Lex Fori, envolve não só a localização da lei estrangeira, senão também a análise e a interpretação de toda a ambiência em que ela se enquadra na ordem jurídica estrangeira. Como eu dizia a vocês, na verdade, não é simplesmente você pegar um texto de lei isolado, você precisa compreender como é que, sistematicamente, à luz do direito estrangeiro, aquela norma seria interpretada pelo juiz local. De modo que a aplicação do direito estrangeiro envolve a remissão de todas as fontes de produção jurídica, tratados, costumes, princípios, etc., presentes no outro ordenamento. Sem isso, não se dará ao preceito localizado seu real e efetivo alcance. De modo que é uma empreitada muito difícil, pessoal. Você vai ter que identificar, não é o pedaço da lei, o texto da lei, né, do outro país, não. Você vai ter que extrair a norma jurídica que seria aplicada naquele sistema jurídico, naquela mesma situação, pelo juiz local. Identificando os princípios que são aplicáveis, vamos supor em matéria tributária. Um dos princípios é o princípio da capacidade contributiva. Vamos supor que lá em Genóvia não haja princípio da capacidade contributiva. Se não há o princípio da capacidade contributiva em Genóvia, quando a gente for aplicar a lei de Genóvia aqui no Brasil, a gente não vai poder levar em consideração o princípio da capacidade contributiva, porque isso não é um referencial normativo em Genóvia. Talvez o exemplo nem seja o melhor, pessoal, porque retira essa capacidade contributiva, porque, querendo ou não, é um princípio constitucional. Vamos imaginar um princípio contratual qualquer, né? Vamos imaginar o princípio da função social do contrato, que é um princípio infraconstitucional. Se o princípio da função social do contrato não for um princípio dos contratos em Genóvia, a gente não vai levar em consideração que aqui no Brasil aquilo é um princípio para interpretar a lei de Genóvia. A gente vai ter que interpretar à luz de toda a principiologia de Genóvia. Ficou claro, pessoal? Pessoal, isso é super difícil, vocês não estão fazendo perguntas. E como eu vinha dizendo, pessoal, o juiz do foro, portanto, o brasileiro, né, deve, ao analisar e interpretar a lei estrangeira indicada, fazê-lo como se juiz estrangeiro fosse. Né? Tá tranquilo? Perfeito, Maju, perfeito. Lembrando, como eu disse a vocês no início da aula, que ainda que o direito material seja estrangeiro, o processual será sempre o brasileiro.
Ou seja, pessoal, salvo em situações assim muito particulares que não vale a pena mencionar, o juiz brasileiro vai ter a remissão da LINDB para aplicar o direito estrangeiro, mas a norma processual é a do CPC. A norma processual sempre vai ser a do CPC. Você não vai citar com o prazo de lá, ou dar o prazo de recurso da apelação de lá, ou identificar se lá cabe agravo ou não cabe agravo. A gente vai aplicar a nossa regra processual. A gente vai aplicar a de direito material de lá, quando assim seja determinado pela LINDB. E aí, pessoal, vejam bem, quando eu digo que você precisa aplicar, né, o direito estrangeiro, como ele seria aplicado pelo juiz estrangeiro também, né, a gente desce ali ao limite da sofisticação, efetivamente, da interpretação da norma. E nesse sentido, pessoal, o juiz brasileiro, pode fazer o controle de constitucionalidade da lei estrangeira à luz da Constituição estrangeira. Então, o juiz brasileiro pode fazer um controle de constitucionalidade da lei de Genóvia, portanto, uma norma do Código Civil pode ser objeto de controle de constitucionalidade no Brasil à luz da Constituição de Genóvia. E mais, ele pode fazer o controle de convencionalidade também, de modo que se Genóvia for parte em alguma convenção internacional, em algum tratado internacional de direitos humanos, o juiz brasileiro pode fazer o controle de convencionalidade da norma de Genóvia mediante a adesão que Genóvia tenha feito a um tratado de direitos humanos. O juiz brasileiro pode fazer. Agora, ele precisa fazer também, pessoal, o controle de constitucionalidade à luz da Constituição brasileira e à luz dos tratados de direitos humanos também celebrados pelo Brasil. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, a lei estrangeira é lei nacional, ela é lei federal. Se o juiz brasileiro fosse aplicar a lei federal, ele também faria um controle de constitucionalidade e um controle de convencionalidade. Considerando que, a despeito da remissão pela LINDB, essa norma vai ter validade e eficácia aqui no Brasil, ela precisa ser compatível com o sistema constitucional brasileiro. Aí a gente já começa a discutir, Jorge, aquela sua pergunta. E se for um negócio assim, super nada a ver, se contrariar a Constituição, se for super absurdo, uma norma assim, violadora da dignidade da pessoa humana, o juiz brasileiro vai poder fazer o controle de constitucionalidade da norma de Genóvia e vai poder fazer o controle de convencionalidade da norma de Genóvia à luz dos tratados de que o Brasil seja parte, ainda que Genóvia não seja parte. Por quê? Porque a gente deve se lembrar que os tratados de direitos humanos no Brasil, nos termos da jurisprudência do Supremo, têm status supralegal, portanto, estão acima da lei federal. Como estão acima da lei federal, o juiz faria o controle. Então, vamos supor que o juiz brasileiro, daqui de Natal, tenha que aplicar uma lei de Genóvia. Ele vai fazer o controle de constitucionalidade à luz da Constituição de Genóvia, ele vai fazer um controle de convencionalidade à luz dos tratados de direitos humanos subscritos por Genóvia. Eu não sei se Genóvia faz parte da União Europeia, né, Jorge? A gente pode fazer essa enquete. Então, por exemplo, em se tratando do Sistema Europeu de Direitos Humanos, o juiz brasileiro poderia fazer o controle de convencionalidade da norma de Genóvia em relação ao sistema europeu, e nesse sentido, mas veja, o sistema de direitos humanos é desvencilhado na verdade, é um sistema à parte ao sistema, digamos assim, ao sistema econômico, de modo que a Inglaterra ainda, mesmo com o Brexit, ainda faz parte do sistema europeu de direitos humanos, né? Então, muito provavelmente Genóvia, até a Rússia faz parte do sistema europeu de direitos humanos, né? Que, salvo engano, aí eu não sou um profundo conhecedor, mas a Corte Europeia, salvo engano, é vinculada ao Conselho da Europa, né? E aí, nesse sentido, os tribunais, alguns países que não são da União Europeia fazem parte do sistema europeu de direitos humanos. Então, o juiz brasileiro, ao aplicar a lei de Genóvia, estuda a lei de Genóvia, mas checa também como é que está a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos para fazer um controle de convencionalidade em relação à norma de Genóvia, além do controle de constitucionalidade. Mas como a norma é uma norma brasileira, ele faz também um controle de constitucionalidade à luz da Constituição brasileira
e faz o controle de convencionalidade à luz dos tratados internacionais de direitos humanos celebrados pelo Brasil. Portanto, o juiz brasileiro faria o controle de convencionalidade em relação ao sistema europeu e em relação ao sistema interamericano, porque o Brasil faz parte do sistema interamericano. É um percurso chatinho. Quer fazer uma pergunta, Lilian? Pois não. Professor, primeiro, o juiz ele teria auxílio com esses pareceres, com esses profissionais durante todo esse processo, né? Ele, assim, a princípio não. A princípio ele tem que se virar. Agora ele pode ter auxílio. Veja bem, Lilian, em relação aos sistemas de direitos humanos, o controle de convencionalidade, essa é uma parte mais fácil. Porque realmente, assim, não é difícil você fazer pesquisa no sistema europeu, lá na corte, você tem em inglês, tem até acho que, se não me engano, até em português sai alguma coisa. De modo que você consegue. E aqui é o sistema interamericano, assim, a rigor ele tem a obrigação de ter conhecimento, porque o Brasil integra o sistema interamericano. A dificuldade maior seria o controle de constitucionalidade da Constituição de Genóvia, porque aí ele teria que, né, conhecer um pouco as manifestações da Suprema Corte de Genóvia. Aí esse eu acho que ele precisaria, se fosse o caso. Mas assim, dependendo da matéria, você pega a Constituição, né? Você pega a Constituição, as Constituições em geral não são longas, Lilian, em particular as europeias, como a brasileira, né? Então, assim, você meio que, na hora que você pegar ali o processo, você vai ver se tem algum indicativo na Constituição de que aquela coisa possa ser inconstitucional. Para vocês, né, se interessarem, vocês vão ver que o site, pelo menos tinha, não sei se ainda tem, mas o site do Palácio do Planalto, em legislação, dá acesso a várias constituições do mundo em inglês. Eu adoro olhar porque acho super curioso. Ó, legislação... e aí, legislação federal, histórica, estadual e internacional. Atos não tem mais. Antigamente tinha, porque você tinha as constituições anteriores, deixa eu ver se não vai estar em atos internacionais de jeito nenhum. Não. Atos internacionais do acervo do Brasil. Deixa eu botar aqui em Constituição, porque antigamente você entrava aqui em Constituição. Não tem mais. Mas antigamente tinha, mas não é difícil você achar essas constituições não, sabe, Lilian? Aí você dá uma olhadinha, né, ver se tem alguma implicação, se você tiver ali alguma dúvida que a coisa vai precisar, né, vai precisar realmente de um auxílio, né? Mas outra coisa que eu estou tentando entender, por que um juiz brasileiro seria competente para fazer tanta coisa? Tipo, ele não estaria ferindo de algum modo a soberania de Genóvia, por exemplo? Não, porque ele tem a obrigação de aplicar a lei de Genóvia como ela seria aplicada pelo juiz de lá. Entendeu? Mas e se contrariar alguma coisa do Brasil? Se for, tipo, com um princípio, alguma coisa totalmente contrária à Constituição do Brasil? Aí ele não vai aplicar a lei de Genóvia. Ele vai aplicar a lei do Brasil. Entendeu? Porque ele vai reconhecer a inconstitucionalidade da aplicação da norma de Genóvia. Por isso que eu disse, primeiro ele faz a análise da constitucionalidade e da convencionalidade da lei de Genóvia. Passou no crivo, a lei não é inconstitucional. Quando ele traz para o Brasil, ele precisa verificar como a Constituição, lembra, o direito estrangeiro funciona como lei federal. Como a Constituição brasileira está acima da lei federal, ele vai aplicar a constitucionalidade, vai verificar a constitucionalidade dessa lei como se lei federal fosse, da lei de Genóvia à luz da Constituição brasileira. Como também a convencionalidade. Vai ver, por exemplo, se tem compatibilidade com o Pacto de São José da Costa Rica. Por quê? Né? Porque como o sistema interamericano aqui seria supralegal, como Tratado Internacional de Direitos Humanos, você não permitiria que o Brasil, né, seria como assim, porque, Lilian, só para você entender, na verdade, você aplica o direito de Genóvia por força da determinação da LINDB. No momento em que a lei escolhida pela LINDB contraria o direito brasileiro, é como se a própria norma da LINDB estivesse, para aquele caso, sendo considerada inconstitucional. Entendeu? A norma da LINDB, indiretamente, os efeitos da aplicação da norma da LINDB seriam consideradas inconstitucionais no Brasil, porque é uma loucura, né, à luz da nossa Constituição. E é por isso, realmente, que a gente faz essa... Pois não.
Não, eu entendi. Obrigada. Agora esclareceu tudo. Agora fez Esclareceu? sentido. Esclareceu. Perfeito. Obrigada. Perfeito. E aí, pessoal, vai ter aqui uma válvula de escape. Em alguns casos, se torna impossível que o juiz nacional conheça a lei estrangeira indicada, né, na LINDB. Por exemplo, um país muito pequeno, com fontes inacessíveis. Então, eu fico imaginando Papua e Nova Guiné, Jorge. Você falou aí de alguns países com sistemas mais tribais, né? Lembrando que alguns países, pessoal, têm jurisdições mistas. Ali tem jurisdições mistas com sistemas oficiais e sistemas tribais, né? Guiné-Bissau, por exemplo, tem. Porque, infelizmente, a gente nunca mais teve aluno de Guiné-Bissau, porque era muito bacana, ele terminava explicando, mas Guiné-Bissau, 40% da população vive um sistema jurídico tribal. É como se fosse o sistema jurídico dos indígenas no Brasil. Pronto, Lilian, vê que coisa interessante. Vamos imaginar o juiz de Genóvia, ele teria que aplicar o direito brasileiro como se fosse o direito brasileiro mesmo, não é isso? E vamos supor que fosse uma relação jurídica no Brasil estabelecida por um indígena. Lilian, ele teria que aplicar o direito da aldeia. Ele não ia aplicar o direito brasileiro. Porque o Brasil consideraria a legitimidade do direito da aldeia. Então, se o Brasil considerasse a legitimidade do direito da aldeia, o juiz de Genóvia tinha que aplicar o direito da aldeia e não a legislação oficial brasileira. A mesma coisa vai se aplicar em Guiné-Bissau, né? A gente, na verdade, não percebe isso porque a quantidade de pessoas que vivem em sistemas tribais no Brasil a quantidade é mínima, né? Que são os indígenas. Quando você chega para Guiné-Bissau, é 40% do país. Aí, sendo 40% do país, você já tem uma parte importante do país que praticaria um direito tribal. O Brasil tem que descobrir qual é o direito tribal, e aí eu não preciso dizer que o direito tribal é o direito daquela específica tribo. Numa situação como essa, muito provavelmente o juiz precisa de um antropólogo, porque um jurista não vai saber dizer qual é o direito tribal, né? Como foi, Jorge? Conte aí. Mas deixa eu lhe dizer, deve ter sido mesmo, Jorge, porque a gente tem exemplo aqui no Brasil, né? Tribunais do Norte, em geral, costumam confirmar decisões absolutórias do júri em caso de homicídio ocorrido em aldeias indígenas, decisões absolutórias por entenderem que a pena já havia sido aplicada na aldeia. Eu conheço juiz que já lidou com isso no caso concreto, né? E evitando bis in idem, porque às vezes, né, como considerando que você vive, por exemplo, no caso de um cara que participou, um juiz de Tocantins que participou comigo de uma comissão em Brasília, Jorge. Ele me contou, o cara, eu acho que eu contei inclusive no semestre passado essa história, né? O índio tinha praticado lá um delito e em função desse delito ele tinha em função desse delito ele tinha sido, em função desse delito, ele tinha sido aplicada a pena mais gravosa daquela tribo, que era de banimento. A pena de banimento para aquela tribo, Jorge, era pior do que a de morte. Era pior do que a de morte, a pena de banimento. Né? O Brasil veda a pena de banimento, você sabe, mas a gente precisa compreender que a pena, na verdade, é o que você sente em relação a ela. Né? Porque isso faz parte da sua formação cultural. Né? Então, o banimento lá era uma violação, né? a essa relação de pertencimento, que aí você seria uma espécie o banimento é uma espécie de sanção em relação aos direitos de nacionalidade, né? Você não é mais considerado parte daquela tribo. Quer dizer, então, às vezes o direito de nacionalidade pode ser um direito, dependendo da formação cultural de determinado povo, superior ao direito à vida. Não faz sentido para a gente, pessoal, porque nós temos um direito fortemente influenciado pela filosofia cristã. Né? Então, se você realmente for ver o evangelho, você vai ver que, né, assim, a vida, né,
é indiscutivelmente o direito mais, né, mais relevante. E aí, foi aplicada a pena de banimento, ele foi levado a julgamento, se não me engano, era um homicídio, uma coisa assim, ele foi levado a julgamento pelo júri. E aí o advogado fez toda a sustentação baseado na impossibilidade de aplicação da pena por bis in idem, pelo fato de ter sido aplicada uma pena mais gravosa do que a própria pena brasileira oficial, que seria uma pena privativa de liberdade, uma pena de prisão, naquela específica circunstância. Aí me contou lá o juiz que, inclusive, o acusado, no caso o indígena, vivia em Goiânia numa depressão profunda, ele tinha contraído AIDS, né, vivia ajudado pela FUNAI, porque diz que a pena de banimento foi uma coisa aterrorizante na vida dele, vivia preso num quarto, vivia isolado num quarto, não tinha coragem de sair, não interagia com a sociedade, etc. Era uma situação deplorável. E aí se reconheceu lá o bis in idem pela aplicação da lei da tribo, e a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça, pessoal. Aí tem decisão dessa em Roraima, tem decisão em Rondônia, eu já vi, né? E na verdade, a decisão semelhante a essa de Oklahoma, Jorge. Porque eu não sei se vocês percebem, pessoal, na verdade, o Brasil tem um sistema jurídico, tem alguns microsistemas jurídicos paralelos legítimos, porque a gente sabe que tem alguns sistemas jurídicos paralelos, né, ilegais no Brasil. Por exemplo, se você vê facções do crime organizado dentro de determinadas comunidades mais carentes. Então, lá, quando você dizia, até aquela coisa, vocês eram muito novos, mas quando se conquistou o Morro do Alemão, ali é porque você tinha um sistema social e um sistema jurídico correspondente paralelo, né? Então, ali você, teoricamente, era para ser aplicado o direito brasileiro, mas não se conseguia aplicar o direito brasileiro. Você tinha uma lei que era a lei da facção. De modo que, do ponto de vista, numa perspectiva mais realista, ali você tinha um segundo sistema jurídico. Do ponto de vista normativista, não. Né? Por quê? Porque aquilo era um sistema paralelo, não oficial. Mas, pessoal, a Constituição brasileira autoriza que os indígenas se autodeterminem até um certo ponto. Desse modo, a gente tem legitimamente o reconhecimento pela Constituição brasileira do direito praticado pelos povos indígenas. Naquilo que, claro, não contrarie, né, os grandes princípios, né, do nosso direito. Mas você acha que o Código Civil se aplica na aldeia indígena, Jorge? Não se aplica. E o direito brasileiro respeita. Né? As relações privadas vão se estabelecer conforme, né, a cultura daquela... É porque a gente meio que chama de cultura, mas a cultura projeta um microsistema jurídico para ali também. Né? Então, a gente meio que vai ter uma ordem paralela. A rigor... É como, na hora que você legitima aquilo, é como a gente aplicar a lei de Genóvia também, está aplicando a lei daquela tribo, para aquela situação. Entenderam, minha gente? É basicamente isso. Mas aí, eu vinha falando, pessoal, e aí vou terminar com esse slide e a gente retoma vou terminar com esse tema, na verdade, e a gente retoma na próxima aula, o restinho do que eu tenho a dizer, né? Mas no caso de impossibilidade de conhecimento da norma estrangeira. Vamos supor que o juiz não consiga de jeito nenhum. E aí, pessoal, é uma coisa meio incerta, porque a doutrina se divide. Ora, ele vai dizer que você pode, a doutrina vai dizer que você pode aplicar a norma estrangeira comparada que se aproxime do caso concreto. Então, no caso de Genóvia, até um raciocínio que foi feito por Hermana na última aula. Olha, eu fui atrás da França, porque, né, como é um país vizinho, essa é uma regra que pode ser levada em consideração. Né? Como ela fica ali, Genóvia fica ali, né, adjacente à França, se você não achar a lei de Genóvia, pode ser uma alternativa você aplicar a lei da França, porque você vai ver que é um país que culturalmente se aproxima de Genóvia, né? Ou a lei da Mongólia, né, pelo fato de ser um país que culturalmente tem influenciado Genóvia. Ou a própria Grã-Bretanha, que também está ali pertinho, né, com a libra esterlina, etc., etc. Você vai fundamentar qual norma você pensa que se, né, aproximaria do caso concreto. Você pode aplicar uma espécie de norma de vocação universal, né, uma norma de vocação universal, que teria caráter subsidiário. Então, você não conseguiu aplicar a lei de Genóvia, você vê o que é que globalmente se pratica em torno daquilo, seria uma alternativa.
ou simplesmente, como você não achou a norma, você pode decretar ali uma espécie de lacuna legislativa e você vai aplicar os mecanismos de integração normativa, né? Como decidir por analogia, costumes ou princípios gerais de direito, nos termos do artigo 4º da LINDB. O que não pode, de jeito nenhum, pessoal, é deixar de decidir sobre o argumento de impossibilidade de conhecimento da lei estrangeira, porque a gente sabe que se aplica no Brasil um princípio chamado de indeclinabilidade da jurisdição, é o princípio do non liquer. E pelo princípio do non liquer, o juiz brasileiro não pode deixar de decidir no caso concreto. E para decidir no caso concreto, ele vai precisar de uma norma. Ele vai ter que achar a norma de todo jeito, ainda que com esses critérios subsidiários. Pessoal, perguntas, né? Porque eu ainda tenho aqui alguns slides, né? E aí eu vou começar esses slides na próxima aula. Professor, no Oi, caso não, Isabelle. Oi. de o juiz encontrar como se fosse uma inconstitucionalidade entre a lei e a Constituição do caso de Genóvia, isso vai ter meio que uma repercussão em aplicabilidade, relevância só aqui no Brasil. Lá vai continuar sendo inconstitucional pela percepção e interpretação do juiz e não vai mudar nada, a não ser que alguém lá entre, sei lá, com um processo, com uma ação em relação a isso. Ou meio que... Eu acho que deu para entender. Veja, eu entendi sua pergunta. Agora, se lembre de uma coisa, Isabelle. Ele vai ter que aplicar, por exemplo, no caso do controle de constitucionalidade da Constituição de Genóvia, né? Ele vai ter que fazer o controle de constitucionalidade à luz da permissão de Genóvia. E aí tem um elemento complicador. Por exemplo, se fosse na França, a gente não tem esse critério. Mas na França, o juiz não pode decretar a inconstitucionalidade de uma norma porque lá não há controle difuso. O controle difuso é uma característica brasileira. Então, por exemplo, ele vai ter que se colocar no chip, e vamos dizer que Genóvia seja igual à França. Então, por exemplo, como o juiz não pode, né, decretar a inconstitucionalidade da lei em Genóvia, o juiz brasileiro também não poderia, se for a regra de lá. Entendeu? Já nos Estados Unidos, o juiz tem controle difuso, ele pode aplicar. Então, o juiz brasileiro já se sentiria empoderado, porque estava aplicando o direito americano, a fazer o controle de constitucionalidade. E aí ele observaria o critério. Por exemplo, o controle de constitucionalidade na França, que fica vizinho a Genóvia, ele é predominantemente preventivo, né? A lei, quando ela é aprovada pelo parlamento, ela entra num tribunal, chama Conselho Constitucional, e o Conselho Constitucional, antes de a lei entrar em vigor, se manifesta sobre a constitucionalidade da norma. Então, assim, se esse é o sistema de Genóvia, o juiz brasileiro vai ter que respeitar. Ok, a norma ingressou em Genóvia e foi feita a análise de constitucionalidade. Né? E ele vai levar em consideração. Vamos supor, Isabelle, que ele ache que seja inconstitucional, mas haja um precedente vinculante da Suprema Corte de Genóvia dizendo que a norma é constitucional, sim. Ele está vinculado ao precedente vinculante da Suprema Corte de Genóvia. Ele só vai estar livre para fazer a análise, digamos assim, a brasileira, à luz da Constituição brasileira. Né? Agora, uma coisa é certa, respondendo a sua pergunta, vamos supor que o sistema de Genóvia fosse parecido com o dos Estados Unidos e permitisse o controle difuso. Aí você tem razão. A declaração de constitucionalidade do Brasil, do juiz brasileiro, em relação à Constituição de Genóvia, não teria repercussão lá em Genóvia. Não teria. Como também a declaração de inconstitucionalidade, à luz da Constituição brasileira, nenhuma repercussão teria em Genóvia. Por quê? Porque ele está aplicando, Isabelle, a lei federal. Então, isso só tem repercussão para fins do que seria a interpretação que ele faz da lei federal expressa na interpretação do direito estrangeiro, na aplicação do direito estrangeiro. Ficou claro? Pronto. Ok, pessoal. Então, Jorge, na próxima aula, eu preciso voltar do slide 20. Você me lembra? No slide 21, na verdade. Do slide 20. Pode ser, Jorge? Anota aí no Trello. Perfeito. Não, mas não tire o nome Genóvia, por favor, que ele é super importante para a gente. Ok? Pessoal, ótima semana para vocês. Sexta-feira a gente se encontra. Termina aqui esse tempo, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Uma ótima Até mais. semana. Tchau, Tchau, tchau.